Hello, my friends, how are you? Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bom? Vamos construir mais frases em inglês? Então, na aula passada, nós usamos essa tabela aqui, esse template, para entender como construir frases em inglês no presente e no passado, esse tipo de frase aqui, né? Então, vamos agora. Você entendendo essa lógica, você vai poder fazer milhares de frases em inglês, tá? Então não é apenas que você vai aprender essas frases, você vai entender a estrutura do inglês, a estrutura básica, o código do inglês, para você conseguir falar, tá bom? Então olha só, aqui eu posso construir quase milhares de perguntas, né? Então eu vou dar alguns exemplos e depois a gente faz variações. Ó, vou dar um exemplo aqui. Como é que eu pergunto o que você comprou ontem? Então vamos lá. O que você comprou ontem? Certo? Se fosse português, estaria certo. Porque ó, o que você comprou, aqui no caso é porque o inglês não tem não vai precisar dessa variação aqui do passado, né? Então, tem um motivo que aqui eu vou já explicar, mas assim, ó, o que você comprou ontem? Como o inglês não é igual ao português, eu preciso de um auxiliar. Então não pode ser só o que você comprou ontem. Vai ser como então? Não pode ser só what you buy yesterday. Tem que ser como what passado aqui. Comprou, né? Então a gente vai usar o auxiliar. Toda vez você vai usar um desses três auxiliares aqui, ó, para conseguir fazer a pergunta em inglês. Então, what did you buy yesterday? What did you buy yesterday? E aqui eu expliquei na aula passada, você pode dar uma olhadinha lá, que eu acho que pode ser interessante para clarear mais, mas eu vou de vez em quando rever rapidamente assim, ó. What did you buy yesterday? O que você comprou ontem? Mas por que está aqui comprar, né? Ou compro? Por que está no presente? É porque, eu já expliquei na outra aula, o did ele tem o poder de transformar a frase toda em passado. Então eu não preciso botar o verbo duas vezes no passado, tá? Então quando eu uso did, aqui volta para o presente, fica o verbo aqui normal. Então, what did you buy yesterday? Ok? Só que olha só, olha que interessante. Com esse mesmo formato eu posso fazer 2, 3, 4, 5, 10, 1000 frases. Por exemplo, ó, variando aqui, ó. O que você comprou ontem? Mas também podia ser o que você comeu ontem. Como é que fica? What did you eat yesterday? Onde você foi ontem? Aí eu saio do what. Vamos manter no what, depois eu mudo para o where. Mais uma ou duas com what. O que você fez ontem? What did you do yesterday? Não é isso? Lembra que aqui não precisa do passado, porque já tem o did aqui que transformou ele em passado, entendeu? Então, what did you do yesterday? Mais algumas com what? Vamos tentar? A mesma estrutura, com what did you. Aqui, ó, what did you, e aqui a gente varia, tá? Para você ver que as coisas se repetem muito em inglês e aí você grava essas estruturas, tá? O que você comprou ontem? Já falei? What did you buy yesterday? O que você... Por exemplo, eu falei comer, agora se fosse beber, drink. Como é que fica? Drink. What did you... Aí seria drink yesterday. Ok? E assim por diante. Agora, se eu quiser saber assim, onde você foi ontem? Aí, mas vai ser muito diferente. Não vai ser muito diferente. Em vez de ser o que, vai ser onde. Onde você foi ontem? Como é que fica? Where. Eu sou obrigado a botar um dos três. Aqui é presente só para a terceira pessoa. Ele, ela e isto. E aqui é passado. Então, no presente é sempre esse. No passado é sempre esse, para todo mundo. E no presente, na terceira pessoa, é esse. Então, olha só. Onde você foi ontem, não é passado? É aqui. Com o tempo, você vai ficar automático. Onde você foi ontem. Aí, no inglês, vai ficar where. Não pode ser where you, tem que ser where did you go yesterday? Where did you go yesterday? Onde você comprou um carro? Igual, não precisa pensar muito. Where did you... Aí muda o verbo, em vez de ir, vira comprar. Where did you buy um carro? A car.
Where did you buy a car? O que mais? Quando você foi para o trabalho? É porque eu estou tentando trabalhar com as poucas palavras que tem aqui por enquanto, né? Quando você foi para o trabalho? Aí só mudar aqui, ó. É só mudar aqui na frente. Quando, when. Esse daqui é que quase não muda, entende? Essa estrutura central aqui, ó, que é a mais importante de tudo aqui. Tá? O mais importante aqui é isso aqui, ó. É isso aqui, em primeiro lugar, junto com isso. O resto, isso aqui são verbos e palavras, aqui tem preposições, e aqui tem essas palavras aqui, ó, que também não mudam muito. As perguntas em inglês são feitas principalmente com isso aqui. Tem outras coisas que podem vir aqui na frente? Tem, mas muito mais comum é vir isso aqui. Então, olha só, quando você... O que eu falei? Quando você foi para o trabalho, né? Então, vamos lá, construir junto aqui. Quando você foi para o trabalho, vai lá. Se você quiser pausar para pensar, se quiser tentar construir outras, já vou responder. When. Posso falar when you? Quando você? Não posso, né? Tem que ter auxiliar. When did you? Sempre isso aqui na frente desse. Esse na frente desse, esse na frente desse. When did you? Foi para o trabalho. Go. Mas go não é ir, mas eu já tenho o did que transforma em passado. Então aqui pode ser só go. When did you go para o trabalho? To work. Aqui eu botei sem tradução porque tem variações aqui. When did you go to work? Beleza? Onde você foi no fim de semana? Como é que fica? Mesma coisa, é isso que eu estou falando. Vai começar a ficar repetitivo, aí vai ficar automático. Aí você vai entender a lógica e o resto é vocabulário, que você vai enriquecendo aos poucos. Mas a estrutura é o que é importante. Então, onde você foi no fim de semana? Vamos lá. Primeiro seleciona aqui, né? Como é que é onde? Where? Did you? Isso aqui já tem que ser automático. Ó. Did you? 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 Isso aqui é o mais importante. Entender que não pode ser só where you, é where did you. É que esses caras andam junto. Isso aqui é o mais importante da pergunta, da estrutura. O resto é encaixe de palavras. Então vai. Onde você foi no fim de semana? Where did you? Foi, aí é só pegar o verbo. Where did you go? No fim de semana. Aqui são preposições que você vai aprendendo aos poucos também. Where did you go on the weekend? Não está escrito aqui, ó, fim de semana? Acabou. Weekend. Where did you go on the weekend? Ok? Se fosse ontem, onde você foi ontem? Vai lá. Pode pausar se quiser, já vou responder. Where did you go yesterday? Ok? Então, ok? Agora, mas e se eu for mais para baixo? Mesma coisa. Por que você comprou um carro? É por isso que eu estou te falando, você começa a conseguir construir milhares de frases, tá? Por que você comprou um carro? Eu não sei como é que é porquê, eu não sei fazer essa frase. Tá aqui. Por quê, ó? Esse é o porquê da pergunta, né? Que é o why. Então, por que você comprou um carro? Como é que fica? Why did you? Sempre vai ser assim no passado. Quando é you, tem que ter o did na frente. Why did you? Por que você comprou um carro? Why did you buy a car? Tá tudo aqui. Aqui nessa tabela tá 40% das perguntas da língua inglesa. A estrutura. Aqui não está todos os verbos, nem todos os substantivos, não está as palavras, mas a estrutura está aqui. Entende? Se entender essa estrutura, o resto é aprender palavras novas. Por exemplo, como é que é casa? House. Como é que é sofá? Couch. Como é que é cachorro? Dog. Beleza. Mas a estrutura de como se organiza a pergunta está aqui. Então vamos lá. O resto é absorvendo. Eu vou explicar também como. Por que você comprou um carro? Why did you buy a car? Aí tu fala assim, mas o quem não dá. Tá, quer ver? Ó? Com quem você viajou? Aqui tem uma pequena mudança. Não é mudança, mas é o formato que está aqui dentro que você vai ver quando tem um complemento no final. Então fica assim, ó. Com quem você viajou? Como é que é quem? Who? Não, mas e com?
é que nessa frase, a palavra com vai aqui para o final, ó. Eu vou já explicar. Em vez de ficar com quem, vai ficar quem, vai começar com quem. Então, com quem você viajou? Vai ser Who did you travel with? O com vem para o final, só isso que muda. Who did you travel with? Ah, mas como é que eu vou saber disso? Você está sabendo agora, você vai aprender, você vai praticar, aí você vai ver filmes e livros e coisas que vão reforçar isso. Você vai usar. Então, à primeira vista, você fala, nossa, a palavra com foi lá para o final. Sim, mas são uma das poucas regrinhas do inglês que são diferentes do português. Entendendo isso, você começa a entender a lógica, começa a conseguir falar com mais facilidade, tá? Então, com quem você viajou, né? Who did you travel with? Vamos fazer assim, ó. Como você comprou o carro? Só para mostrar que dá para construir qualquer coisa aqui, ó. Como você comprou o carro? Como é que fica? Cadê como aqui, ó? Como? How? How did you... Como você comprou o carro? How did you buy o carro? The car. Aí não é um carro, né? É o carro. How did you buy the car? How did you buy the car? Ok? Como você foi para o trabalho? How did you go to work? Aqui geralmente é para, tá? É porque tem variações, eu não coloquei aqui. Mas geralmente aqui é para trabalho. How did you go to work? Ok? How did you go to work? Ok? Por que você falou... aqui não tem falou, né? Vamos botar então trabalhou. Por que você trabalhou com ela? Poderia ser o falou, mas aqui está bem simplificado. Por que você trabalhou com ela? Why did you work com ela? With her. Ah, mas não é she. She é quando é o sujeito da frase, pronome, sujeito, né? Quando é complemento no final, aí é com ela, ou seja, with her, entendeu? Why did you work with her? Ok? O que você comprou? What did you buy? Por que você comprou isso? Why did you buy this? Por que você comprou esse carro? Why did you buy this car? E assim por diante, entendeu? Assim como o presente também. Vou fazer só uma ou duas do presente, só para ver que é a mesma lógica. Ó. Onde você trabalha? Como é que eu pergunto? Where do you... Tem que ter algo na frente. Se é passado é did, se é presente é do. Where do you work? Porque é muito parecido com o português. Onde você trabalha? Onde você trabalha? Só que no inglês ele exige esse auxiliar. Então, em vez de ser where you work, fica where do you work? Okay? Se fosse você trabalha, afirmando é you work. Se fosse perguntando, você trabalha? Seria do you work? Você trabalha? Aí você quer, não, mas eu quero onde você trabalha. Aí você acrescenta mais o where na frente. Where do you work? Então, esses caras sempre vêm na frente. Na verdade, assim, a afirmação está aqui. A pergunta é igual a afirmação, mas com o do na frente. Então, a pergunta começa com esses aqui, do, does, did. Porém, se tiver esses caras aqui, eles vêm na frente desse auxiliar. Então, where do you work? Ok? O que mais que a gente pode perguntar aqui? Para finalizar, deixa eu só dar um ou dois exemplos com o does, que é de terceira pessoa. Esse aqui, não posso do he, nem do she, nem do it. O did, sim. O did serve para esses aqui também. O did serve para todo mundo. No passado. O passado é igual para todo mundo. Mas no presente, é do para quem está aqui em preto, tá? E does para quem está em verde, que é a terceira pessoa. He, she, it. Ele, ela ou isto. Vamos dar só um ou dois exemplos aqui com does. Vamos ver, por exemplo, onde ele trabalha? Como é que eu pergunto? Como é que eu pergunto? Onde ele trabalha? Where does he work? Where does he work? Ok? Como é que eu posso perguntar? Vamos ver, por exemplo, o que... Eu quero usar o does por enquanto. Por exemplo, onde ela vai no fim de semana? Vamos perguntar assim?
Estou tentando só limitar, usar o que tem aqui, né? Onde ela vai no fim de semana? Where does she go on the weekend? Onde ela vai? Where does she go on the weekend? Agora mais uma com does. Como isto funciona? Aí pode achar, poxa, mas eu não sei fazer essa. Sabe sim, ó, vamos olhar aqui. Como? Como é que é como? How? Como é que é isto? It. Como é que funciona? Em inglês, funcionar é igual a palavra trabalhar. Trabalhar e funcionar é work, ok? Como isto funciona? How... se eu botar assim, vai estar faltando esse aqui, ó. How it work, vai estar faltando how does it work, ok? How does it work? Por quê? Porque eu sou obrigado a botar auxiliar. Então, how, como isto funciona? Não, como isto funciona, por aqui, ó. How does it work? How does it work? Onde ela trabalha? Where does she work? Quando ele trabalha? When does he work? Então, assim, se aprendendo isso aqui, entendendo que isso aqui está sempre na frente desse, certo? E sabendo que quando tem esses caras aqui, ele vem na frente de todo mundo e que só são 6. Tá? Isso aqui nunca muda, são sempre essas 3. Aqui nunca muda, são sempre esses... Quanto que tem aqui? 7, né? Sempre 3, sempre esses 7. E aqui, geralmente, esses 6. Também tem outras variações aqui, né, que podem vir aqui na frente. Mas isso aqui é o mais comum. Então, assim... Tu entende que isso aqui é pouca informação, são poucas coisas e que com isso tu constrói milhares de frases em inglês? E aqui, mas o que vem depois? Depois vem verbos, fazer, ir, comprar, viajar, comer, beber, trabalhar, querer, precisar, ter, ver, escutar. Aqui tem vários verbos, mas eu só estou mostrando a lógica de onde que eles se encaixam e como eles se encaixam. Da feita que se aprender aí, sei lá, uma boa quantidade de verbos, foi absorvendo, a lógica de onde colocar eles você já sabe, entendeu? Aqui tem preposições, que também é um número limitado, finito, né, de preposições. Tem algumas preposições, não são muitas, certo? No caso aqui também tem artigo, ó, tem artigo porque por causa da estrutura das frases aqui. E aqui tem... Aqui pode ser várias coisas, porque é um complemento dessa frase. Esse complemento pode ser um substantivo, né? Pode ser um carro, uma casa, pode ser um fim de semana, um dia da semana, pode ser um complemento aqui como ela, né? Para ela, com ela. Pode ser até um verbo, dependendo de como é o complemento da sua frase, entendeu? Por exemplo, se eu alongar um pouquinho mais aqui, ó, colocar 2 verbos, também segue a mesma estrutura, basicamente, ó. Onde você quer trabalhar, por exemplo. Poxa, eu não sei fazer isso. Tá aqui. Sabe por que tá aqui? Porque aqui tá, nessa estrutura, tá 40% das frases do inglês. É isso que eu estou tentando explicar. Então, assim, ó, onde você quer trabalhar? Vamos lá, vamos tentar? Você pode pausar, tentar fazer, depois ver a resposta. Vamos junto, então? Pausa se quiser pensar e fazer, que eu já vou respondendo. Onde você quer trabalhar? Como é que eu pergunto? Where, no presente. Where do you want to work? Tá vendo porque eu não botei o para aqui? Porque nem sempre é para. Ele também é quando o verbo vai no infinitivo, ele tem esse to na frente. Trabalhar. To work. Where do you want to work? Ok? Mas e se fosse ela? Where does she want to work? O que mudou? Só em vez de do, botou does. E se fosse no passado, onde você queria trabalhar? Where did you want to work? Entendeu? Legal. E aí, ó, gente, aqui pode variar em cima dessa lógica. Por exemplo, coisas que não estão aqui podem entrar aqui. Então você pode usar essa tabela, esse template para praticar, para tentar pega novos verbos, novas palavras e tenta construir. De repente, uma atividade interessante pode ser, pega essa tabela aqui e fala assim, construa, sei lá, 50 frases em inglês. Pode ser só oralmente, olhando isso aqui, né, imprimindo ou olhando, e vai construindo. Ou pode escrever ou digitar se quiser, escrever num caderno, 50 frases com isso aqui. E se você pegar novos verbos, você pode adicionar. Então, por exemplo, só para finalizar, vamos adicionar uns verbos aqui, ó. Só para ver que não é limitado ao que está aqui. Ó,
onde você precisa ir, por exemplo. O precisa não está aqui, que é need. Need, certo? Vou botar aqui, só você visualizar. Need. Tá, não tem nada a ver com buy, tá? A palavra need, que é precisar. Aí eu vou voltar aqui. Então, eu só quero dizer que não está aqui, mas você pode colocar qualquer palavra que você quiser aqui, entendeu? Então, por exemplo, onde você precisa ir? Como é que fica? Onde você precisa ir? Where, no presente, né? Where do you need, vai ser aquela palavra need, né? Precisar ou precisa. Where do you need to go? Onde você precisa ir? Where do you need to go? Então, aqui pode ser... Talvez dê para encaixar qualquer verbo. Talvez não seja qualquer verbo, mas milhares de verbos aqui. Aqui várias preposições, aqui substantivos, complementos, verbos. Tá? Mais importante é essa parte da frente. Aqui, ó. O que vem para cá, o céu é o limite, né? Ah, mas então eu tenho que aprender o que vem para cá. Não, você já aprendeu. A estrutura está aqui. O resto é só encaixar palavras novas que você vai aprendendo, encaixa dentro dessa mesma lógica, entendeu? Por exemplo, por que você falou com ela? Why, no passado. Why did you... Aí aqui não tem talk, não tem falar, que é talk. Tá? Mas como eu falei, justamente eu estou exemplificando que aqui pode ter qualquer verbo praticamente. Por que você falou com ela? Why did you talk? Que é essa palavra aqui. Talk. Why did you talk to her ou with her? Why did you talk with her ou why did you talk to her? Pode ser qualquer um dos dois, tá? O que você comprou para ele? What did you... Aqui tem o buy for... Aí aqui tem o her, mas não tem him. Him é para ele, né? Ou com ele ou para ele. Him. Então, assim, o que eu quero dizer? Onde você comprou essa casa? Where did you buy this? Aí, house. Aqui não tem house, mas seria house, entendeu? Eu só estou falando dessas que não tem para você entender que não está limitado ao que está aqui. Essa estrutura serve para tudo. Novas palavras, se aqui for casa, cachorro, avião, computador, mesa, cadeira, qualquer coisa pode entrar aqui, além de fim de semana, ontem, mês passado, né? Além de verbos, onde você quer trabalhar, onde você quer ir, onde você quer dormir, que é sleep, por que você, enfim, o que você, tá vendo? Tipo, já tem muita coisa aqui, até não é difícil, mas você pode imaginar outras coisas que se encaixem aqui, entendeu? Então é isso, eu queria só mostrar o que tem aqui, como construir e que isso pode ir além. E que se você der uma olhada nisso aqui e tentar ficar construindo frases, depois pegar outros verbos, outras palavras e tentar fazer variações, você vai se familiarizar com essa estrutura. E aí você vai saber perguntar em inglês no presente e no passado. Uma grande quantidade de perguntas simples e básicas e importantes. E aí, nas próximas aulas, eu quero ver com vocês o verbo, frases, né? Afirmações também, mas principalmente perguntas, agora já não com do, does e this, mas com outra coisa, que é o verbo to be. Quando entra isso aqui, não entra verbo to be. Quando entra verbo to be, não entra isso aqui. Então, isso aqui já é quase metade das perguntas em inglês. É assim. Agora, a gente vai aprender com o verbo to be. Vai dar quase metade. Não sei se metade, mas, enfim, uma grande quantidade de perguntas que falta aqui, que tem o verbo to be, no caso, tá bom? E assim a gente vai parte por parte, passo a passo. Vamos ver pergunta no passado, afirmação no passado, com auxiliar do, perguntas no passado com verbo to be, aí vamos para o futuro, com verbo to be ou não, futuro do pretérito e outras estruturas. Porque não é muita coisa, é simples. Então, entendendo esses pequenos detalhes, vai clarear a sua capacidade de falar, ok? E aí nós vamos vendo outros materiais e outros tipos de aula para enriquecer seu vocabulário e destravar sua fala, alright? Então é isso, pessoal, já deve ter um tempão aqui de aula, acho que já está bom. Eu sempre tento começar a aula achando que vai ser 10 minutos e sempre vira 20, 30. Então, vamos agora concluir aqui e na próxima aula vamos ver
Provavelmente, creio que vamos ver perguntas no presente e no passado com o verbo to be, agora, que é o outro grande tipo de perguntas que se faz. Tá? Depois nós vamos ver futuro, depois nós vamos ver futuro pretérito, vamos ver várias coisas. Alright? Então é isso, pessoal. Thank you very much. See you next class. Vejo vocês na próxima aula. Alright? Bye bye.